Olá pessoal, bem-vindos ao canal 5 Curiosidades. Hoje temos um vídeo especial com 100 curiosidades aleatórias para vocês. Já deixa seu like, vamos começar! Sabia que os tardígrados podem sobreviver no espaço? Esses pequenos seres são extremamente resistentes. A Torre Eiffel pode ser 15 centímetros mais alta durante o verão devido à expansão térmica do ferro. As abelhas têm 5 olhos, 2 compostos grandes e 3 simples menores. A Islândia não tem mosquitos. O clima e as condições naturais do país não permitem que eles se desenvolvam. O oceano contém quase 200 mil vírus diferentes, a maioria deles inofensivos a nós humanos. As vacas têm melhores amigas e ficam estressadas quando estão separadas delas. Os flamingos são naturalmente brancos. Eles ficam rosa por causa dos pigmentos nos alimentos que consomem. As lesmas têm 4 narizes. A maioria das moléculas no seu corpo são moléculas de água, representando cerca de 60% do seu peso corporal. Uma nuvem média pesa cerca de 500 mil quilos. As bananas são naturalmente radioativas por conterem potássio. As baleias azuis são os maiores animais que já existiram, maiores até que qualquer dinossauro. Existem mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias da Terra. A língua de um camaleão pode ser 2 vezes o comprimento do seu corpo. A luz leva cerca de 8 minutos e 20 segundos para viajar do Sol à Terra. O cérebro humano é composto por cerca de 75% de água. As árvores podem comunicar entre si através de uma rede subterrânea de fungos conhecida como World Wide Web. O DNA humano é 99,9% idêntico ao de qualquer outra pessoa. As lulas gigantes têm os maiores olhos do reino animal, com até 30 centímetros de diâmetro. Os crocodilos não conseguem mover a língua. Um raio contém energia suficiente para torrar 160 mil fatias de pão. O Monte Everest cresce cerca de 4 milímetros por ano devido ao movimento das placas tectônicas. A Terra não é uma esfera perfeita, é um geóide, ou seja, uma esfera ligeiramente achatada nos polos e estufada no Equador. Um cubo de açúcar tem cerca de 1 milhão de vezes mais átomos do que estrelas na Via Láctea. Os pinguins têm um órgão que filtra o sal da água do mar, permitindo-lhes beber água salgada sem sofrer os efeitos desidratantes do sal. Existem mais formas de jogar um jogo de xadrez do que átomos no universo observável. O quão longe você pode ver no espaço depende da quantidade de luz que o objeto emite, não apenas da sua distância. As borboletas têm os sensores de sabor em seus pés. Os dentes são a única parte do corpo humano que não consegue se regenerar. As tartarugas podem respirar através de seus traseiros. Este processo é chamado de respiração cloacal. O mamífero mais rápido do mundo não é o guepardo, mas sim o morcego de cauda livre do Brasil, que pode voar até 160 km por hora. Existem mais de 200 tipos de células diferentes no corpo humano. As cebolas são tóxicas para cães e gatos. O lugar mais seco na Terra é o deserto de Atacama, no Chile. O primeiro vídeo postado no YouTube é intitulado Me at the Zoo e foi publicado em 23 de abril de 2005. As formigas não têm pulmões. Elas respiram através de pequenos orifícios em seus corpos chamados espiráculos. O café é a segunda mercadoria mais comercializada no mundo, perdendo apenas para o petróleo. O ponto mais profundo do oceano é a Fossa das Marianas, que tem aproximadamente 11 mil metros de profundidade. O esqueleto de um bebê nasce com aproximadamente 300 ossos, mas com o tempo esses ossos se fundem, resultando nos 206 ossos de um adulto. Os morcegos são os únicos mamíferos que podem voar. O maior organismo vivo conhecido é um fungo do gênero Armillaria, localizado no Oregon, Estados Unidos, que se espalha por mais de 9 quilômetros quadrados. O coração humano bate cerca de 100 mil vezes por dia. A internet é composta por mais de 5 milhões de terabytes de dados. Existem mais de 1000 variedades diferentes de bananas cultivadas em todo o mundo. A luz do sol leva aproximadamente 8 minutos e 20 segundos para chegar à Terra. A maioria dos pássaros não urina. Em vez disso, excretam urina e fezes juntos em uma substância chamada guano. O planeta mais quente do nosso sistema solar é Vênus, com temperaturas que podem chegar a 475 graus Celsius. A língua do pica-pau envolve seu cérebro para protegê-lo durante a perfuração. As zebras têm listras únicas, assim como as impressões digitais dos humanos. O músculo mais forte do corpo humano, em termos de força relativa ao seu tamanho, é o músculo masseter, usado para mastigar. O Sol contém 99,86% da massa total do sistema solar. Os coalas têm impressões digitais quase idênticas às humanas. A maior flor do mundo é a Rafflesia arnoldi, que pode crescer até 1 metro de diâmetro. A água-viva Turritopsis dohrnii é considerada biologicamente imortal.
pois pode reverter ao seu estágio juvenil após atingir a maturidade. A maior palavra na língua inglesa é o nome químico da proteína titina, que tem 189.819 letras. A Terra é o único planeta conhecido que tem água em seus 3 estados: sólido, líquido e gasoso. As cabras têm pupilas retangulares, o que lhes dá um campo de visão de 320 graus. O menor osso do corpo humano é o estribo, localizado no ouvido médio, que mede cerca de 3 milímetros. As estrelas do mar não têm cérebro. O primeiro computador eletrônico foi o ENIAC, construído em 45. O chocolate branco, na verdade, não contém cacau sólido, apenas manteiga de cacau, açúcar e leite. O vidro é, na verdade, um líquido super resfriado, e com o tempo ele pode se deformar lentamente. Existem mais bactérias no seu corpo do que células humanas. O tubarão frade pode medir até 12 metros de comprimento, mas é inofensivo para os humanos. A superfície da Lua é mais explorada do que o fundo dos oceanos da Terra. O coração de um camarão está localizado em sua cabeça. As girafas dormem apenas 1,9 horas por dia, geralmente em pequenos intervalos. Os olhos de um avestruz são maiores do que seu cérebro. O polvo tem 3 corações. 2 bombeiam sangue para as brânquias, enquanto o terceiro bombeia para o resto do corpo. A cada minuto, cerca de 300 milhões de células no corpo humano morrem e são substituídas por novas. As formigas podem levantar até 50 vezes o seu próprio peso corporal. Existem mais de 500 variedades diferentes de maçãs cultivadas nos Estados Unidos. As libélulas são um dos insetos mais rápidos, voando até 56 km por hora. O chifre de um rinoceronte é feito de queratina, a mesma substância encontrada nas unhas humanas. O maior deserto do mundo não é o Saara, mas sim a Antártica, que é um deserto polar. A palavra mais longa em português é pneumo-ultramicroscópico silicovulcano coniótico. Eu acho que falei errado. A parte mais fria do corpo humano é a ponta do nariz, devido à sua exposição ao ar frio. A cada 60 segundos, 204 milhões de e-mails são enviados. Existem mais árvores na Terra do que estrelas na Via Láctea. A temperatura mais alta já registrada na Terra foi de 56,7 graus Celsius, no Vale da Morte, Califórnia, em 1913. Os morcegos sempre viram para a esquerda ao saírem de uma caverna. As tartarugas podem viver mais de 100 anos. Existem aproximadamente 1.500 vulcões ativos no mundo. As aranhas podem produzir diferentes tipos de seda para funções variadas, como capturar presas ou fazer casulos. O cérebro humano pode processar imagens inteiras que os olhos veem por apenas 13 milissegundos. Os golfinhos têm nomes únicos uns para os outros e podem chamar uns ou outros pelo nome. O urso polar tem pele preta por baixo da sua pele branca para absorver melhor o calor do sol. A planta Welwitschia mirabilis, encontrada no deserto da Namíbia, pode viver até 2.000 anos. As pessoas com olhos azuis compartilham um único ancestral que viveu entre 6.000 a 10.000 anos atrás. A Grande Muralha da China não é visível da Lua a olho nu. As borboletas podem ver cores que são invisíveis para os humanos, como ultravioleta. O calor no centro da Terra é tão intenso quanto a superfície do Sol, cerca de 5.000 graus Celsius. Os elefantes são os únicos animais que não conseguem pular. O mel é o único alimento que nunca estraga. Vasos de mel selados de mais de 3.000 anos foram encontrados em tumbas egípcias. Os beija-flores são os únicos pássaros que podem voar para trás. A Ilha de Páscoa, no Oceano Pacífico, é famosa por suas estátuas gigantes, chamadas Moai. O maior canhão do mundo, o Tsar Cannon, nunca foi disparado em batalha. Os pássaros cantam para marcar território e atrair parceiros. O Sol vai se transformar em uma gigante vermelha e engolir a Terra em cerca de 5 bilhões de anos. O músculo mais forte do corpo humano em relação ao seu tamanho é o músculo masseter, usado para mastigar. E aí, gostaram dessas 100 curiosidades aleatórias? Se você aprendeu algo novo, deixe um comentário e compartilhe o vídeo com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal 5 Curiosidades para mais vídeos interessantes como este. Até a próxima!